graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Nós estamos, no livro de 1 Reis e nós estamos aprendendo e relembrando sobre as histórias, de Davi, Salomão, e nós temos muito a aprender com esse livro. Aquilo que o Senhor nos deixou escrito, aquilo que o Senhor já nos deixou como orientação e como exemplo, de vida para nós. Eu queria ler para vocês aqui em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, sobre as instruções que Davi deixou para o seu filho Salomão. Quando Davi percebeu, quando ele sentiu, quando ele viu que ele já estava partindo, que ele estava prestes, a morrer, ele chamou seu filho Salomão. E ele disse aqui umas orientações lindas para o filho dele. Vamos ouvir? Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Eu creio que isso deve ser algo que deve habitar, no coração do pai, da mãe, quando eles veem que eles estão para partir. A coisa mais importante que nós temos, na vida são os filhos. Então eu creio que nós ainda vamos querer dar as últimas orientações, falar para os nossos filhos os últimos cuidados que nós queremos que eles tenham. E isso aconteceu com Davi. Ele chamou seu filho Salomão e falou: olha, eu vou partir, mas antes eu quero dar as últimas instruções. E o versículo 2 diz: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Olha como ele primava, por criar um filho que fosse de caráter, um filho que fosse um homem respeitado. Ele disse: seja homem e seja forte. Forte em quem? Davi havia passado por muitos problemas na sua vida e ele pôde experimentar muitas vezes a fraqueza, o medo, a perseguição, a morte chegando perto. E ele sabia que o medo era um inimigo, que a morte era um inimigo que podia sim estar vindo sobre a vida de Salomão e que ele poderia ter medo. Todo rei, toda pessoa que é chamada por Deus para ser um chefe de Estado, ser um rei, ser um governante de uma nação, ele passa por muitos medos. Ele tem que agir de maneira muito sábia, muito estratégico. E então nós vemos que o pai, queria passar aquele trono para o filho, mas ele antes disso, ele queria dar os conselhos para o filho. Seja então, meu filho, um homem forte. Versículo 3, Davi disse para Salomão: obedeça ao que o Senhor, o teu Deus, exige. Olha, ele falando mais uma vez: obedeça ao Senhor teu Deus, naquilo que ele exige de você. E agora ele vai deixar muito claro o que Deus exigia de Salomão. Ande nos seus caminhos, ande nos caminhos de Deus. Obedeça os decretos, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, Obedeça as suas ordenanças, os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés, conforme está escrito aqui nos primeiros 5 livros da Bíblia, aqui no Pentateuco. Obedeça o que está escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Esses ensinamentos, essa última palavra de Davi ao seu filho Samuel, ao seu filho Salomão, foi há 600 anos antes de Jesus nascer. Mas essas orientações que ele deu ao filho, elas são atuais, elas são para hoje. É o que eu e você, com certeza, gostaríamos de dizer na hora da nossa morte. Dizer para os nossos filhos: andem no caminho do Senhor, obedeça a palavra de Deus, a Bíblia, ande nos seus mandamentos, obedeça as ordenanças. E aí, Davi disse tudo isso, para o seu filho Salomão.
E disse mais: se você for fiel a tudo isso, você vai ser bem-sucedido, você vai prosperar por onde quer que você for. Nós queremos a prosperidade espiritual, primeiramente, para os nossos filhos, não queremos? Nós queremos a prosperidade em todas as áreas para os nossos filhos, porque nós amamos os filhos e nós queremos o melhor para eles. Mas para os nossos filhos serem prósperos em todas as áreas, eles precisam temer a Deus, buscar a Deus de todo o coração e obedecê-lo. Ele diz aqui no versículo 4, e o Senhor manterá a promessa, que me fez. O Senhor havia dito: se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. O Senhor estava dizendo, para Davi: se os teus descendentes me levarem a sério, eu nunca vou deixar faltar um descendente seu no trono de Israel. Eu vou usá-los, eu vou abençoá-los. E aí no versículo 6 diz: proceda com a sabedoria que você tem e não a deixe. Aqui Davi está dizendo para o filho: você já é abençoado, você já recebeu a sabedoria, proceda, faça tudo com a sabedoria que você recebeu de Deus. E no versículo 10 diz assim: então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. O versículo 12, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. E aí nós vemos aqui que o Senhor Deus usou, a vida de Salomão. Ele foi um jovem, como nós vimos ontem, anteontem, que pediu sabedoria de Deus, para a sua vida. E através da sabedoria que ele recebeu do Senhor, ele pôde liderar o povo de Israel. Que ensinamento maravilhoso que nós tivemos aqui hoje, de um pai nos seus últimos momentos de vida, ainda lembrando aquele filho do que é mais importante nessa vida: seguir a Deus, servir a Deus, obedecê-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Que você que está ouvindo esse propósito de oração hoje, essa mensagem, você possa chegar nos seus filhos e dizer a mesma coisa. Porque não adianta nós dizermos uma coisa e não vivermos aquilo que dizemos. Nós precisamos viver, essa obediência à palavra de Deus, esse respeito, essa vida de comunhão com Deus. E aí sim, você tem autoridade espiritual para dizer para os seus filhos: façam assim. Que o Senhor modifique a sua vida hoje. Que você seja como Davi, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, um homem que errou, um homem que pecou, mas um homem que chegava diante de Deus e pedia misericórdia e perdão. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite com essa palavra. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.